Olá! Estamos aqui em mais um podcast Level Up, te levando ao próximo nível. Um grande prazer estar com você. Você que está nos acompanhando, este é o nosso 7º episódio. E hoje, Matheus, temos 2 convidados do Reino de Deus aqui. Quem são eles? Um casal de Deus, Inaldo Carlos e Mônica Alexandre. São um casal aí de missionários, né, que tem uma escola de evangelismo, trabalham com missões aqui na nossa cidade, também nos interiores. E vão falar hoje com a gente aqui bastante sobre missões, sobre ajudar o próximo, sobre servir ao próximo aí no Reino de Deus. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, bom demais fazer parte desse trabalho, né? A gente tá junto aí, como já dissemos, né? Estamos envolvidos nesse chamado. Eu e minha esposa, graças a Deus, estamos para servir no Reino de Deus. Mônica, seja bem-vinda. Muito obrigada, eu estou me sentindo muito honrada de estar aqui com vocês, ainda mais desse tempo, né, que vocês estão desse começo, a gente junto nisso. Muito feliz de estar aqui nesse dia com a gente e que o Senhor nos abençoe e fale através de todos nós aqui. Muito legal. Hoje nós estamos com um episódio sobre missões, sobre ajudar o próximo, sobre se doar. Esse episódio, não sei quando você está ouvindo ou assistindo, mas ele está indo ao ar agora, no início de dezembro. E nada melhor do que nessa época em que tem muitos presentes, muitas iniciativas, nós falarmos sobre ajudar ao próximo. Mônica e Inaldo já fazem isso já há algum tempo e eles vêm contar aqui hoje um pouco dessa experiência que tem sido tão boa de se doar ao próximo. Mônica, vocês lideram o Lança-Chama Missões, que é de uma igreja aqui da cidade, chamada Igreja Batista do Angelim. O que é o Lança-Chamas? O Lança-Chamas é um grupo de gente muito abençoada, que a gente chama de Severino. É uma turma que tem se reunido por força da vocação que o Senhor tem dado. E deu e tem compreendido essa vocação. Então, nós nos reunimos há 7 anos, pelo menos, e é uma turma que é dos mais diversos dons, das mais diversas atividades, e que percebem fortemente que tem uma vocação para a vida missional, que, na verdade, é a vida da igreja, né? É esse envolvimento com o chamado do Senhor para uma vida dedicada ao reino do Senhor e dedicada nas mais diversas esferas. Então, nós vamos ter pessoas dedicadas de forma integral. O que eu falo integral? Tem a vida toda dela em função, seus horários, sua vida, seu casamento, tudo é em torno da vivência diária da vocação, e há pessoas também que dentro dos seus trabalhos, nas suas profissões, nas suas habilidades, também exercem o seu chamado. Então, o Lança-Chamas Missões ele surgiu de um anseio, na verdade, de um incômodo muito grande, né? Isso tem mais ou menos 8 anos. Nós já trabalhávamos, já atuávamos de uma forma mais missional, junto da nossa igreja, na igreja que cada um era, que antes da gente ir para o Angelim, a gente era de outra congregação, e isso tudo já nos movia, nos envolvia muito. Quando fomos para o Angelim, isso tudo foi vivendo cada vez mais, experimentando desses movimentos de ir, de sair, né? A história de sair das 4 paredes. Então, isso começou a ficar muito, muito nosso dia a dia. Até que, de uma forma muito natural, eu gosto de dizer que são as armadilhas do Senhor, né? A gente começou a andar mais juntos e nesse andar juntos eu comecei a chamar pessoas. Chamava pessoas nossa igreja ela é organizada em redes, né? Então, eu chamava pessoas de outras redes. Vamos fazer uma coisa aqui, vamos para tal lugar, vamos descobrir um novo lugar. Eu conheci um pessoal, ou então eu estou pesquisando, vamos. Aí de chamar um, chamar outro, E aí, de maneira natural, como eu falei, foi daí que começou a surgir a inquietação. Por quê? Algumas pessoas começaram a vir conversar comigo. Na época, nós não éramos casados. Eu gosto de dizer que ele foi minha primeira cobaia. Porque eu ficava chamando ele, vamos.
E as pessoas começavam a vir com essa pergunta, ou com esse clamor dentro dela. Meu coração arde em missão. Como é que eu faço? Como eu começo? Para onde eu vou? Tu pode orar comigo? Isso começou a acontecer de forma muito reiterada, assim. E eu olhava para aquela coisa ali, eu digo, eu não sei quase nada, eu só sei que eu estou indo. Qualquer coisa a gente se junta, a gente grita junto, mas... E assim começou. Algumas pessoas olhavam para o que a gente estava fazendo e era ainda bem iniciozinho, bem embrionário, né? E sem muita pretensão, nada assim. Mas ainda assim as pessoas olhavam para aquela figura, para aquela pessoa e chegava e perguntava como é que podia ser, como é que a gente pode fazer. Eu quero colar contigo, era a coisa que eu mais ouvia. Eu quero colar contigo, eu quero aprender. E aquilo tudo começou a mexer muito comigo, me incomodava de ver a gente nesse reino e congregando e experimentando da alegria de estar com o Senhor e de reconhecer que tem um chamado, ou então pelo menos sentir, e aí cada um tem a experiência que acha mais adequada ali, ou que aconteceu de fato. Lê a Bíblia, entende que precisa ir, enfim. Diante dessas questões, o fato de não ter, da pessoa olhar para um lado, olhar para o outro e não se sentir, como é que eu posso dizer, educada sobre aquilo ali, não ter para onde eu vou, como é que eu começo, o que eu vou fazer. Fazendo ali no coração, mas sem muita orientação. Sem ter orientação. Sem ser intencional. Isso, sem poder ter essa mentalidade ainda. E às vezes aquela mentalidade de que missões é só indo, viajando. É só viajar, viagem missionária. Trabalhar missões dentro da igreja local, né? No bairro, ali na região, na cidade. Né? Isso é muito importante, a gente destravar isso. E foram essas questões que começaram a me incomodar. Isso não era um incômodo para mim, mesmo. Para mim, acho que para a imensa maioria das pessoas, no dia que você descobre que você tem uma vocação para a missão integral ou para a vida missionária, como a igreja ela é, quando descobre, assim, o pensamento vai ser esse. Vem Deus, de alguma forma, uma epifania, o que quer que seja, e vai dizer assim, meu filho, é isso que eu te digo, te levanta, anda, bota a tua mochila nas costas e vai. É mais ou menos assim que a gente tem essa expectativa. E aí a gente departamentiza as coisas, né? Vai acontecer em pessoas jovens, solteiras, que não têm o que fazer na vida, e essas são as pessoas certas que o Senhor vai usar. Então, quando essa coisa começou a acontecer, e sem ter uma direção, eu passei a me incomodar muito com isso. Por que a gente não pode tentar ajudar essa galera que está chegando, que a gente também está chegando? Nós também estamos aprendendo. Vamos ver o que a gente pode fazer. E eu comecei a pensar naquilo, né? Eu penso demais. Meu Deus, é muita coisa nessa cabeça. E um dia, conversando com meu fiel parceiro de aventuras. Sua parceria de missão, né? Das viagens, a gente isso, meu amigo. Eu falei assim, cara, eu estou muito incomodada. Tem alguma coisa... Eu não aguento ver as pessoas sem direção sobre isso. Eu acho que a gente pode fomentar sobre missão, ensinar, falar. Aqui na nossa igreja nós podemos levantar isso de uma forma mais intencional, como você falou. E aí fomos conversar na época com o nosso pastor de rede, que era o pastor Rodrigo, e era o pastor dos jovens ali, era a pessoa mais próxima da gente nesse sentido. E conversando com ele, pastor, eu acho que o senhor pode, vamos pensar o seguinte... Nossa igreja, ela já é tão cheia, ela carrega essa mentalidade ela já carrega essa força igreja, né, para ir. Nós temos esse incentivo que vem das lideranças, da nossa liderança principal, que é o nosso pastor Joaquim. A gente tem isso já está... Mas que tal a gente estruturar isso, pensar em... E eu fui falando essas palavras... Por que eu estou falando também nessas mesmas palavras? Porque na minha cabeça não tinha nada organizado. Eu só achava que tinha que ser, eu só não sabia o quê. Que tal a gente reunir essas pessoas, essas que estão sentindo necessidade de se envolver com a missão, falar com elas, na época eu usava muito a expressão missões, né? Talvez eu vou falar sobre isso aqui depois.
como é que a gente vai fazer isso? Sabe o que eu estava pensando? Aí eu fui com a minha grande ideia. Eu acho que o Senhor devia fazer isso. O Senhor devia ser a pessoa ideal, a pessoa certa. Você já foi em outros lugares, sabe o que é isso, as pessoas vão te ver como uma referência. Vamos juntar essas pessoas, vamos fazer alguma coisa com elas, conversar, falar sobre missões e tal. Aí ele olhou... Ideia já montada, já tudo certinho. Eu já fui para ele e ele era a pessoa, certo? Tinha que ser ele. E aí ele falou assim, nós vamos conversar sobre isso. Vou conversar com o papai, né? Ele falou assim, falar com o papai. E ele falou assim, a gente já faz isso? Eu digo, não, eu não estou dizendo que a gente não faz. Eu estou falando que é hora de ensinar, de estruturar. Eu penso que está no tempo da gente fazer isso. E tem que ser o Senhor. E aí, foi no mesmo ano que nós nos casamos. Nessa época, a gente era super amigões. Nós éramos parças. Mas isso foi no final de 2014. Aí, quando foi no início de 2015, a gente foi para uma viagem missionária em Lisboa. E na volta de lá, foi que nós dois olhamos um para o outro e nos amamos. E resolvemos, vai dar certo. Aí, quando foi em novembro, nos casamos. Mas antes, isso no mesmo ano. Antes disso, mês de outubro, por aí, ele nos chamou, pastor Rodrigo. Ele falou assim, olha, eu não esqueci daquela nossa conversa. Eu estou com um desejo de colocar um braço no Lança-Chamas. O Lança-Chamas na verdade, o culto dos jovens, né? Então, eu estou pensando em colocar braços. E o primeiro que eu queria colocar era o de missões. E aí a gente, que legal, que maravilha, tamo pastor. Tamo juntos. Assim, vai lá. Conta com a gente. Ele disse assim, mas na verdade não vai ser eu que vai ficar, vão ser vocês. Eu vou supervisionar, mas vão ser vocês. Aí eu, não, pastor, não era bem isso. Eu acho que tem que ser o senhor, ninguém quase sabe que a gente existe e tal. E quando foi em maio de 2016, a equipe começou. Em maio de 2016. Foram 7 meses de choro, né? Porque não sabia nem para que lado que ia nada. Tudo que a gente vivia era dessa forma muito despretensiosa. E quando chamava as pessoas para estarmos juntos, era dessa forma. Mas é muito incrível como Deus realmente, quando Ele te dá uma visão, quando Ele te entrega, melhor dizendo, algo, Ele já vai te providenciando a visão à medida que você vai andando. E foi isso que acontece. E na verdade, o que acontece conosco até hoje. Mônica, um dos projetos do Lança-Chama Missões é Meu Presente do Papai do Céu. Nós estamos aqui no mês de dezembro. Isso. E muitas iniciativas dentro e fora de igrejas de ir doar presentes, fazer arrecadação, doar roupas, doar cestas básicas. Nesse período agora, isso é muito comum. Não é porque nós estamos em dezembro que estamos falando sobre isso. Não é só porque estamos. Nós estamos aproveitando esse movimento coletivo, né? Essa temática especial de final de ano. Mas nós ficamos muito impressionados quando soubemos do projeto. Que benção. Meu presente do papai do céu. Do céu. E não do Papai Noel. Esse projeto, ele vai ter agora. Nós estamos aqui no início, na primeira semana de dezembro. Né? Hoje, o episódio está indo ao ar exatamente no dia 6 de dezembro. E em 2023, vai ter o projeto? Sim, vai ter. Quer falar, mozinho? O projeto, a gente está aí agora em dia, começa a entrega dos presentes. A gente começou o projeto esse ano, né, com essa escola lá. E aí vai ser até o dia 16, vai ser o dia que a gente vai estar levando os presentes lá, vai ser no campus, né? Na igreja mesmo, a escola vai vir para lá com as turmas e a gente vai Então, peraí. entregando. Então, eu ainda tenho 10 dias para fazer a doação. Com certeza. Você aí que está assistindo a esse episódio, procure a Mônica, procure o Hinaldo. Tá aí no Instagram, Lança-Chamas Missões. lanca.chamas.missões. A gente vai botar aqui embaixo, vai botar na descrição do vídeo. Mande um direct, fala, olha, eu tenho um presente aqui para doar. Porque este ano, os irmãos vão até a escola Tia Marli, que é ali no município de Passo do Lumiar. Mais de 500
pessoas abençoadas ali. Eu vou repetir, não é 50, não são 50. 520 522 crianças. Eles estavam falando aqui nos bastidores que tem cartinha que ainda não tem presente. Então entre em contato, peça lá a cartinha, eles vão te mandar a foto, você compra, eles recolhem o presente. É assim? Isso, dessa forma. Faça parte desse trabalho, dessa missão. Abençoe uma E qual é a criança, faça ela expectativa lá excelente. para esse ano? A expectativa é que todas, em nome de Jesus, sejam abençoadas, né? A gente não pode chegar com 521 presentes lá. Tem que ser 522, 22 crianças. E a maneira como a gente faz, nós vamos até a escola e a gente vai de turma em turma e fala com cada Coletando as turma cartinhas. e fala para elas. Nós temos o maior presente, nós recebemos o maior presente e o nome dele, eles já sabem. Eles já gritam logo, Jesus! É, engraçado. E aí, diante disso, no final do ano também todo mundo quer ganhar alguma coisa, ganhar um presente. É tão bom, a gente se sente querido, se sente amado, não é, meninos? Então, o que a gente veio fazer agora? Vocês vão escrever uma carta. Vocês vão escrever... Ou então vocês vão desenhar, vão fazer uma carta bem bonita. Só que vocês vão falar para o Papai do Céu, porque ele é que tem uma vontade. Ele, na vontade dele, se ele quiser fazer, ele vai fazer. Mas você vai pedir, vai dizer, Papai do Céu, eu gostaria de ganhar, e você escreve. Aí esse ano todas elas sonharam com bicicleta. A maioria, né? Senhor, praticamente todas. Sonharam com bicicleta. Muitas sonharam com bicicleta, muitas sonharam com patins, muitas sonharam com patinete. Tablet, esses daí a gente tá... criança com... Né? Criança sonha, né? A gente quer abençoar e também sempre esclarece as pessoas, não, mas aquilo que o Senhor colocar no seu coração, abençoe. E aí vocês levam aí a doação, levam a palavra. Isto. Daí as famílias podem participar. Podem, que apadrinhou, que tá uma cartinha, quiser ir no dia para estar junto lá, conhecer a criança que ela abençoou, e aí pode ir lá também para estar os professores também. Abençoar. Inclusive, esse trabalho entrou no plano escolar da escola deles, legal. Né? Então, já faz parte do calendário movimento deles, do calendário deles lá. Na verdade, não é necessariamente esse trabalho, porque a gente tem outros planos com eles lá, mas, assim, a parceria igreja e escola funcionando e todos os pais sabendo. Então, a gente quer com eles já trabalhar outras coisas. A gente conseguiu, eles estão conseguindo um terreno agora para formar uma quadra. A gente está com um povo já preparado, só esperando para poder a gente dar a assistência com eles, com atividade física, né? Voluntária, da nossa parte. Voluntária. E, então, assim... Eles já estão esperando esse movimento da Igreja do Senhor auxiliando na introdução dessa turma, no meio social, na comunidade, compreendendo quem elas são, e já desde os pequenininhos. Então, voltando aí o que tu estava perguntando, a gente pega essas cartas e leva para a igreja, leva para a família, leva para os amigos e fica fazendo aquele trabalho mesmo. Olha, tá aqui, ó, tô com 3 crianças para tu adotar, vai lá, toma, segura, pega. E não, esse não dá, esse aqui não, aí tem outro. Então, ainda tem muita oportunidade. Quer saber quantas? Quero saber. Hoje, 2 de dezembro, 147 crianças. Ainda faltam 147 crianças serem abençoadas. Você abençoa. Eu quero que você aí se mova. Ah, mas eu não sou da igreja, eu não quero saber. O nosso objetivo é te convidar a abraçar esse projeto tão lindo, em mudar a vida dessas crianças que têm passado por momentos difíceis. É uma comunidade carente. Sim. A escola Tia Marli é um projeto comunitário mesmo, social ali, são os professores, a direção ali faz milagres para que esse projeto possa permanecer de pé. Então você que recebeu tanto durante este ano, né? Quero que você nos ajude, abrace aqui essa causa, mande lá um direct, lanca.chamas.missões. Está aqui embaixo,
né? Tem o Instagram desse projeto tão lindo. E aqui é o meu convite para você. Abrace essa causa, mude a vida de uma criança. Nesses anos que vocês já estão lá, fazendo não só esse trabalho, mas outros trabalhos, especificamente, qual foi o momento que te marcou, assim, que marcou vocês? Que vocês lembram assim, poxa, isso aqui me marcou. Eu vejo esse trabalho muito sempre marca, né? Crianças, assim, a gente está, ali, através desse projeto, a gente está anunciando, fazer Cristo conhecido, né? Fazer Jesus conhecido, não da criança, da família. E isso nos marca, né? Às vezes a criança vai fazer um presentinho, alguns casos marca a gente quando a gente vai coletar as cartas com eles, captar a carta, e um estava escrevendo assim, olha, eu quero pedir Papai do Céu uma bicicleta. Aí a gente conversando, mas se tu não ganhar a bicicleta e tal, pode ser mas também um boneco do Homem-Aranha, ou um boneco do Superman, tá, mas eu quero a bicicleta. Ele repetiu várias vezes. Aí ele disse, tá bom. Mas se não vindo, não, mas lá no céu não tem bicicleta. Mas no céu não tem bicicleta? Cara, derruba a gente, cara. Aí a gente chega. Aí a gente vai dizer assim, tem meu filho. Tem meu filho. Tenha fé, pois então você vai ter essa papai vai dar, o Papai do Céu vai trazer. Esse em especial... E ele ganhou essa bicicleta. Foi, ele recebeu, mas assim... Nesse ano, aconteceu no ano que a gente fez. Que ele foi realmente, até foi adotado, porque a gente dá um prazo, né, para os padrinhos levarem, que esse prazo geralmente é uma semana antes da nossa entrega. Então, ninguém leva no dia. A gente leva antes. Então, por exemplo, a gente está com um prazo, gente, do dia 10 de dezembro para a entrega. 10 de dezembro. E aí a gente tem a semana inteira trabalhando. E nessa semana inteira é quando a gente vai em busca daquele retardatário, aquele que ainda não conseguiu, não consegui ir, eu posso entregar hoje, amanhã, enfim. Esse específico, ele foi apadrinhado. Só que quando chegou na sexta-feira, a gente já tinha tentado vários contatos e a pessoa não apareceu. E aquilo vai dando uma agonia, né? E não era, assim, uma bola de couro, não era um carrinho de controle remoto, que a gente já sabe o que eles pedem. Era uma bicicleta. E era desse menino que já tinha nos marcado, porque ele falou isso. No céu não tem bicicleta? Então, assim, a gente tinha que chegar com essa bicicleta lá. E já era 11 da manhã e a pessoa não tinha surgido. Daí eu tive que sair mesmo. E fui na rua, lá na igreja, e uma pessoa me disse assim, liga para tal pessoa. Eu digo, eu não tenho coragem, eu não vou pedir, mas não é para ti, é para alguém. E aí aquilo, meu Deus, é mesmo, é para esse menino, eu vou ter que ter a cara e a coragem. Liguei, olha, apresentei tudinho, assim, esse menino está precisando disso, o pedido dele é esse, nós não temos outra pessoa para conseguir que não seja com você. Daí a pessoa falou assim, passa 4 horas da tarde e vai buscar, que eu vou pegar essa bicicleta. Isso que era 4 da tarde, a gente já ia estar de manhã no sábado. E quando nós chegamos lá, a primeira coisa que logo quando a gente chegou, a diretora veio logo falar conosco, né? E ela fez essa pergunta: a bicicleta do menino veio? Não, o pedido do menino veio. E aí porque não é comum, eles não fazem, eles não ficam ali pressionando a gente nem nada, mas ela foi muito direta nessa hora. Específica, né? Foi. Eu disse sim, veio, a gente conseguiu. Eu falei na maior alegria lá, graças a Deus. Porque ontem ele sofreu tanto. Ele foi espancado pelo vizinho. Nossa. E ele tá marcado, ele tá machucado no rosto. Então eu estava preocupada dele não receber. Então, entende? Assim, tem coisas que realmente Deus usa cada situação para poder marcar o coração dele em alguém. E é isso que ele fez. Então, naquele dia, para aquela criança, aquela bicicleta era tudo. É tanto que tem um videozinho dele andando e tudo. Maior felicidade porque tinha recebido seu presente. Porque no dia anterior ele tinha sofrido dessa rejeição. Era um filho já com... Era o 10º... Era um irmão... Número 10. Número 10, eu acho. São 10... a mulher dele... A mãe, perdão. 10 filhos. Ele era o... Sei lá qual deles. E então essa é uma história. Tem a primeira do primeiro ano, que todas as crianças pedindo coisas mais simples, e teve um que pediu uma bicicleta. Ele pediu, né? E a gente, foi o primeiro ano, pra gente era assustador, né? Ter bicicleta, meu Deus, e a gente não sabe se vai conseguir, se vai acontecer, e ficou naquela coisa toda. Até que uma moça, quando viu a carta dele, ela falou assim:
eu me compadeci desse menino, eu não tenho como fazer, mas eu vou ajudar. Daí ela foi atrás e ela conseguiu uma bicicleta de segunda mão. E me perguntou se poderia ser. Eu digo, claro, pode. E aí, quando nós chegamos na casa dele, nós fomos entregar na casa dele, porque a gente ficou receoso de entregar a bicicleta lá no meio dos outros meninos, né? E aí nós fomos, na verdade, não foi nem por isso, é porque ele não foi. Ele não foi. Aí nós resolvemos ir na casa. Quando nós chegamos na casa, a gente já descobriu outras situações. O bebê, o irmão dele mais novo, com microcefalia. Daí a gente já foi procurar ajudar essa família. Nós voltamos lá outras 3 vezes. Fazendo reunião com célula, fazendo reunião com eles, levando assistência. Então, são muitas histórias. Aí são as histórias com os professores, os próprios diretores, a satisfação, a alegria com que eles ficam. Que legal. Recebe o projeto, né? E assim, o que a gente vê pelas histórias que vocês contam aqui não é um presente, não é aquilo que você está dando, não é uma questão material, existe toda uma história por trás, existe todo um contexto. Como você falou, o exemplo dessa criança. Ali, uma criança que teve uma experiência traumática daquela um dia anterior, mas que ela tem uma outra experiência de, eu pedi um presente pro Papai do Céu. O Papai do Céu que deu. E Papai do Céu me deu. Aquilo ali marca de uma forma totalmente diferente a vida daquela criança. Não é um material qualquer, né? E que no off, né, nos bastidores, a gente estava conversando aqui, o Hinaldo comentou também de um projeto, porque vocês têm outros trabalhos, né? A gente está falando aqui de um específico, mas tem outros trabalhos ao longo do ano. E você estava falando sobre uma ação que foi de servir uma ceia de Natal, né? Para a população de rua. Mendigos. Quando ele me falou, assim, me tocou bastante, porque são pessoas que vivem marginalizadas, são pessoas que não têm nenhum tipo de assistência, são pessoas que vivem, muitas vezes, abandonadas, de certa forma, né? E eu queria que vocês falassem um pouco como vocês enxergam essa questão do servir ao outro, porque existem várias vertentes. Quando a gente fala de servir ao outro, existe a vertente daquele cara que meio que prega como se isso fosse trazer benefício próprio, né? Já existe uma linha meio coach hoje em dia também que fala um pouco isso, servir ao outro, mas com intenção de barganhar com Deus, vamos dizer assim. Existe aquele que pensa que usa, inclusive, argumento de que não adianta, nossa missão aqui na Terra não é essa. Então, existem, assim, vários extremos. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, como é que vocês enxergam essa questão de servir ao outro, essa missão da igreja. É a nossa missão? Faz parte da nossa missão também? Sim, acho que esse é o trabalho, né, o nosso, que Deus tem colocado em nosso coração. Acho que à medida do possível que você fazer a compaixão. Jesus sempre olhava e tinha compaixão pelo outro, né? Então, isso tem que ser o motivo do nosso coração. A gente foi receber um chamado, e o chamado de anunciar ele. E, através disso, levar o que está alguma necessidade, alguma coisa, e anunciar sabendo que Deus está cuidando daquela pessoa. Então, a missão é essa, né? Da quem está lá com a necessidade, saber que Cristo está olhando, que o Senhor está... Alguém vai ser enviado, alguém vai vir ao meu encontro através do Pai, através de Deus, né? Deus vai enviar, vai falar sempre a alguém. E a gente tem esse motivo essa motivação, é o reino de Deus mesmo, levar o reino de Deus, como o irmão falou, Carlos, né? A questão de não é nosso, não é um trabalho da igreja, é a unidade. A unidade, a missão para conquistar mais para o reino. É anunciar o reino de Deus. Estamos nesse tempo, né? Tempos difíceis, tempos complicados, mas o reino de Deus vem para abençoar, para unificar e capturar as pessoas para Ele, né? Que esse é o nosso objetivo, de ganhar as pessoas a Cristo, não a religião, né? Sempre eu digo, Jesus não nos apresentou uma religião, Ele nos apresentou um Pai. Então, o Pai conhece a necessidade do que está lá na rua, e Ele vai tocando nos corações sensíveis, né? Para servir, para abençoar, para ir lá. Então, tem sempre uma frase, quem não vive para servir, não serve para viver. Né? Tem essa frase que a gente já ouviu. E é isso, e a nossa motivação mais é essa mesmo, o reino de Deus. Expandir o reino de Deus, fazer ele conhecido, Cristo conhecido, com assistência, né? Com não só assistência física, material, mas assistência também. Ali a gente conversa com a pessoa, ora por ela, vê a necessidade, conseguir alguma coisa, e Deus vai movendo
né? Servindo a vida da pessoa como um todo, né? Entendendo que você não pode tratar de forma isolada, né? Isso. Então, também nessa linha, também existem algumas linhas que acaba pensando ali em fazer ações pontuais, né? Nessa época de final de ano é até um pouco mais comum fazer ações pontuais, mas não trata da vida da pessoa de uma forma geral, né? Então, acredito que, como você falou, a linha de pensamento é essa mesmo. A gente está aqui para servir, a gente está aqui para ser né, no corpo de Cristo. Isso, com certeza, é muito importante. Amém. Seu socorro, né? E pegando o que o Hinaldo falou, eu gosto muito desse versículo aqui, que é Lucas 10, que é sobre a parábola do samaritano, que é Lucas 10, versículo 33. Né? A Bíblia ela registra o porquê do samaritano ter se importado com aquele homem que estava pelo caminho. Mas certo samaritano viajando veio até ele e vendo, foi movido de íntima compaixão. Algumas versões falam, teve piedade dele. Não gosto dessa versão. Eu gosto dessa. E foi movido de íntima compaixão. Compaixão no original, essa palavra significa movido por dentro de suas entranhas. Então não é algo superficial. Para você se doar ao próximo e para você se importar, você tem que ser alvo desta compaixão. Alvo da compaixão de Jesus, mudando as nossas vidas, nos resgatando de onde nós estávamos, né? E a partir deste milagre de Jesus, que é o milagre da salvação, esta compaixão fluir de nós também, né? Nos movermos de dentro das nossas entranhas em favor do nosso próximo. Eu gosto de sempre destacar isso, né? Esse versículo de Lucas 10, porque é o que a Bíblia registra de diferente que aconteceu na vida daquele samaritano, né? O levita passou, o sacerdote passou, mas foi o samaritano. E o que isso significa? Que todos nós, independentemente de títulos, independentemente de posições, independentemente de rótulos, de fé, de posição social, de emprego, se nós nos movermos em direção ao nosso próximo, nós, como o Hinaldo falou, conseguiremos ser instrumentos de Deus para alcançar as pessoas. É isso. Eu gosto muito de falar sobre isso. É um grande prazer estar aqui recebendo a Mônica e o Hinaldo, porque eu e o Matheus, a gente também tem essa experiência de levar a palavra, de fazer ações sociais, de fazer missões também pelos interiores. Mas eu quero saber, assim, qual tem sido, né? Vocês trabalham com missões, vocês trabalham com ações sociais já há alguns anos, como a Mônica falou. Qual tem sido o principal obstáculo que vocês têm enxergado dentro da igreja? Assim? O principal obstáculo é a mentalidade. Isso tanto na igreja quanto fora. Mentalidade é aqui falando já de Maranhão. Essa mentalidade de receber. Só receber. Só receber. Só receber. Só receber. Esse é um obstáculo terrível e uma mentalidade medíocre. Eu recebi isso aqui, estou satisfeito com isso aqui, então tá ótimo. E, inclusive, você tem a obrigação até de fazer isso. Então, isso é um dos pontos muito, assim, pesados, porque acaba que algumas coisas elas parecem que não vão sair do lugar. Você vai fazendo, mas elas voltam sempre para o mesmo estágio, para o início. É como se nada tivesse avançado, como se a gente não tivesse ido mais além. Então, desculpa te interromper, mas essa barreira, quer dizer, essa situação gera uma barreira também em algumas pessoas, inclusive isso que eu estava falando no começo, não adianta fazer. Não adianta fazer. Né? E vai gerando uma mentalidade de que não adianta você fazer, porque a vida daquela pessoa não vai mudar. E, enfim, isso entra num ciclo, né? Isto. Então, a gente estava falando aqui do versículo, a diferença do samaritano, como o Carlos citou, foi ser movido de íntima compaixão. Ele não foi analisar como é que ia ser a vida do cara amanhã. Exatamente. Ele não foi analisar o quanto aquilo ia impactar na vida daquela pessoa que estava sofrendo, né? Que a Bíblia fala que era uma pessoa que foi violentada e tudo. Ele não foi analisar isso. Né? Eu acho que isso acaba gerando também uma barreira, né? Isso foi
uma crise no começo para nós e para algumas pessoas que foram chegando e hoje estão caminhando conosco. É essa questão. E a gente vem, faz, e aí? Depois ela volta para a mesma situação que ela está. E aí? Eu falei assim, a gente precisa aprender que tem uma parábola que é do semeador. Nosso trabalho é semear. Se eu não lanço semente, certamente eu não vou ver colheita. Agora, se eu lançar, ela pode acontecer ou pode não acontecer, mas ela foi lançada. Então, o nosso trabalho é lançar. Você vê, Jesus mesmo curou 10, um voltou para agradecer. Mas todos eles foram curados, nenhum deles ficou sem cura. E nem o Senhor Jesus foi atrás deles para saber. E aí, estão indo para o templo? E aí, estão vindo para a igreja? E aí, vocês estão indo para a célula? Olha, lembra, você foi curado. Ele não ficou nisso, ele foi viver a vida dele. Ele só soube notícias porque um voltou. Porque foi além. E é o além dele. Isso não é exigido de nós. É até bom a gente mencionar sempre essas coisas, porque até um dia, há uns semanas atrás, eu fui questionada por uma pessoa acerca desse trabalho específico. E a pergunta dele para mim foi essa: vocês estão fazendo isso aqui só pelo social? Eu falei assim, é pelo social também, com certeza. Ele, mas eu quero saber se é só uma ação social. Eu falei assim, é ação social e tem outras tantas coisas envolvidas. Ele, mas eu quero saber se vocês vão falar só do social. E aí foi quando eu entrei para ele. Eu digo, eu estou entendendo o que você está me perguntando, deixa eu te dizer. Você está querendo saber se eu vou proselitar esses meninos, né? Se eu vou chegar para eles e dizer assim, olha, pega esse presente, agora entende que tu tem que ir para a igreja. Aí ele até achou estranho eu usar a palavra, né? Porque ele pareceu muito inteligente, muito ali. E ele falou, eu falei, você está preocupado com isso? Eu digo, pois então, pode se despreocupar, porque Deus está em todas as coisas. Deus está envolvido em tudo. Deus, ele não é só preocupado com o social, ele é preocupado sim com o espiritual, ele é preocupado sim com o físico, ele envolve todas as esferas. Então, certamente, não é só social, mas também não é só espiritual, também não é só material. E pode ter certeza, meu amigo, quem está nos movendo para estar com eles é o Deus que ama aquelas crianças. Eu não vou te dizer outra coisa para te agradar. Ele até mencionou assim, e aí ele mencionou outra vertente aí. Eles fazem isso, e eles fazem até muito mais organizados. Então, que garantia que tu tens que esse trabalho que tu faz aí, que tu acabou de me dizer, que vocês vão atrás de padrinhos, como é que você vai me dizer que isso aqui vai dar certo? E esses aqui que fazem isso aqui até melhor, ele até falou assim, né? E eu lá, feliz da vida ouvindo aquilo ali. Melhor do que vocês, mais organizado. E não tem Deus no meio. Eu digo, tu é que pensas que não tem. Por que você acha que Deus não vai tocar no coração dessas pessoas? Você está acabando de me dizer que essas pessoas estão fazendo algo tão lindo, que Deus não está agindo nelas? Claro que está. Talvez ele não reconheça, aí já é um papel dele, mas certamente é Deus que está movendo. Porque quem tem maior desejo de cuidar e abençoar de quem ele criou é o próprio Criador. Ele mesmo vai fazer isso. Então, eu acredito que o Senhor está movendo o coração dessa pessoa aí, que ele mencionou lá, né? Que eu prefiro aqui não dizer qual é o nome da vertente. Que faz, que ajuda. Então, o Senhor está falando com elas. Eu creio dessa forma que Deus também está conduzindo. Se ela vai reconhecer que é o Senhor, beleza. Se não, Deus não se estremece no trono porque alguém não reconheceu o que ele é que está fazendo. Certo é que o Senhor disse para nós em Mateus 5 que as obras que nós realizarmos, elas farão com que os homens glorifiquem o nosso Pai que está no céu. E foi isso que eu disse para ele. Então, se um pequenino desse glorificar o Pai que está no céu, glória a Deus por isso. Valeu, porque a gente cumpriu o nosso chamado, que é de ser sal e luz. Então, essas pessoas também podem estar fazendo o papel de ser sal e luz e vivendo. Então, Jesus, ele disse isso, maior é o que serve. Esse é o maior no reino. E essa é uma via de mão única. Foi. Recompensa somente nele, que é o dono de tudo. Amém. Amém. É isso aí. E se você ainda não nos segue, eu quero te fazer um convite aqui. Segue a gente. Nós estamos no Spotify, no YouTube e no Instagram.
Esse é mais um episódio no oferecimento de Volare Tech, a sua loja de celulares, acessórios, todo material Apple, todo material Xiaomi, JBL, Logitech. Acesse aí no Instagram Volare Tech. Volare Tech, a nossa patrocinadora oficial do teu, do meu, do nosso podcast Level Up. Mônica, Inaldo, nós falávamos aqui, e esse é o mote do nosso podcast. Te levar ao próximo nível. Com Deus, na área de desenvolvimento pessoal, finanças, saúde. E pode não estar ligado nisso o social. Alguém pode dizer, o que isso tem a ver, te levar ao próximo nível? Mas eu vou levantar a bola para vocês e depois eu quero só fazer um complemento. Vocês, servir ao próximo é ir ao próximo nível? O que vocês acham? É se desenvolver? Sim, certamente. Sim. Certamente. A gente viu, por exemplo, mencionando aqui a parábola do samaritano, que ele foi para vários níveis, diferente talvez do que ele estava proposto na viagem dele. Eu estou só seguindo aqui um caminho, mas ele não somente viu e foi movido por compaixão, mas ele foi, a Bíblia diz que ele pesou as feridas, pensou como é que eu posso pegar, o que eu tenho à minha disposição, é tanto que ele derramou lá o que ele tinha, né, com o azeite, e ele não só deixou, pronto, coloquei e vou embora, ele pegou a pessoa, colocou no carro dele, ele não só pegou, colocou no carro, caminhou com ele até a próxima estalagem, chegou na estalagem, passou a noite com ele, ou seja, ficou sendo ali perturbado de noite com a dor daquela pessoa. Terminou o dia, foi embora, porque precisava seguir para o seu caminho, mas deixou pago, tá aqui, eu vou deixar essa pessoa aqui. E na minha volta, ele ainda diz, e quando eu voltar, eu vou e concluo o que tiver de despesa que tenha acontecido. Então, servir, ele vai sempre nos levar para esse nível maior. A gente agora, por exemplo, para nós, 522 pessoas é um escândalo. Sabe? É uma coisa assim, meu Deus, tudo que a gente fala é um escândalo para nós. E eu sou uma pessoa de muita fé, eu tenho muita fé. Eu creio mesmo que o Senhor faz coisas assim. Nos leva a esse nível, né? Não interrompendo, mas já assim, falando de que o nível de fé vai aumentando. Vai aumentando. Deus vai nos levando ao nível para que a fé seja cumprida ali, né? Você crendo que Ele vai mover, não é a gente, mas Ele vai mover a necessidade. Aos nossos olhos, né? O olho humano, mas o sobrenatural, né? Amém. E aí a gente já pensa em como fazer melhor, como é que vai fazer que tenha mais relevância, aí que tenha mais sustentação. Se eu conseguir 150, eu consigo 520. Eu consigo 520. Eu não sei se na minha cabeça não vai dar uma loucura de, não, se foi 500 vai dar 1000. Meu Deus, tem misericórdia. Então, assim, é servir, esse servir, ele é para nos levar para esse caminho. Esse é um sonho tão grande que eu tenho para o nosso estado. É que esse servir leva a gente para um caminho de maior excelência nisso, sabe? Eu vou viver, vamos ajudar nisso daqui, e à medida que eu vai caminhando, eu já quero fazer algo melhor, maior até mesmo. Pastor Joaquim gosta muito de dizer isso. Nós não somos grandes para poder se aparecer. A gente quer ser grande para poder fazer mais. Legal. E eu perguntei isso porque miserável é aquele que só vive para si mesmo. Nossa. Então, pode ter riquezas que for, pode ter bens que for, mas se só vive para si mesmo, você é miserável, né? A nossa vida está em compartilhar, a nossa vida está em servir ao próximo, porque esse foi o principal exemplo de Jesus. Jesus, ele era o mais rico de todos os seres que existem, porque ele morava com Deus na eternidade, com Deus Pai na eternidade. E ele, mesmo tendo toda a riqueza à sua disposição, a Bíblia fala que ele anulou-se a si mesmo, aniquilou-se, o apóstolo Paulo fala, e tomando a forma de servo, que é uma forma inferior à natureza divina, 100%. Se esvaziou, né? Esvaziou-se de si mesmo e para servir. Então, o próximo nível
o servir sempre vai nos levar ao próximo nível. Seja o nível de quem está organizando, como vocês falaram, nos levar ao próximo nível de fé, e é isso mesmo, meu Deus, isso aqui é muito grande, será que vai conseguir? Mas Deus traz a provisão. Mas nos levar ao próximo nível, nós mesmos com Deus. Porque à medida que servimos, quanto mais servimos, mais parecidos estaremos com Jesus, com o Senhor, né? Eu fico muito feliz de estar tratando sobre esse tema aqui em mais esse episódio. Eu espero que você, nosso ouvinte, nosso seguidor, possa estar sendo impactado também. E se você já tem alguma iniciativa que é da sua vida ali, ótimo, invista mais tempo, invista mais atenção. E se você não tem, poxa, Carlos, passei 2023, não me envolvi em nada, é a tua oportunidade, né? Tem esse projeto, tem um projeto de missões também na nossa igreja pelos interiores das viagens missionárias, mas faça um 2024 diferente. Dedique um tempo para deixar de viver para si mesmo e viver para o seu próximo, porque eu tenho certeza que algo que você sabe ou algo que você possui pode ser utilizado para abençoar uma pessoa. Talvez você não tenha bens materiais, mas você tem amor. Talvez você não tenha dinheiro, mas você tem compaixão. Você tem um abraço, você tem um cuidado, você tem uma mensagem, um áudio, você tem um abraço. Então, utilize o que você tem. Eu não estou dizendo de bens materiais, eu não estou dizendo de posses, de finanças, eu estou dizendo de quem você é. Deus te constituiu propício para servir, né? E essa é a mensagem que eu queria deixar. Mônica, Inaldo, nós já estamos quase chegando no final, ainda não é o final, mas eu quero te dar a oportunidade, especificamente para o dia 16 agora. Nós estamos, hoje é dia 6 de dezembro, estão faltando algo em torno de 140 cartas, 140 crianças. Qual é a melhor forma da quem está nos assistindo entrar em contato e abraçar o projeto? Procurar-nos no Instagram do lanca.chamas.missões. Lá você pode nos encontrar, a gente está com o direct ativo ali. E ali eu posso, e sou eu mesmo quem responde, é o Severino. Mando para você, se você quiser escolher aí uma carta em específico. Eu vou mando alguns arquivos para você. Tem o meu telefone também, o meu, tem o do meu esposo, tem da secretária do ministério também, onde a gente pode mandando alguns materiais para você escolher. Ou então você pode dizer assim, escolhe aí, como tem muita gente que faz isso, escolhe e me diz dentro dessas possibilidades e aí nos ajudar. A gente não quer deixar isso fechado. Eu quero, inclusive, dar uma sugestão que isso tem funcionado já. Por exemplo, a gente tem muitos pedidos de bicicleta. Enfim, patins. Essas crianças querem. É só você imaginar. Você, quando era criança, todo mundo sonha com isso. Então, nós quero estamos... a minha calói, né? Do tempo... Meu Deus, né? Do tempo botar o bilhetinho no bolso do papai. Eu quero a minha calói. A gente só não incentiva tanto quando ele pede algo relacionado à tela. Então, a gente já diz assim, padrinho, ele está pedindo aqui um celular, esquece. Bota aí um kit escolar, ou então, se tu quiser dar um patins, um patinete, tranquilo, eles vão gostar de todo jeito. Mas é assim, se juntarem, no caso da nossa igreja, que é organizada em redes, uma rede pode adotar uma criança com um pedido desse, faz uma vaquinha, todo mundo junta e compra. Uma empresa, como está acontecendo, tem uma empresa que está fazendo isso, eles estão se reunindo para poder darem uma bicicleta. Ou então a sua família, isso, juntar o pessoal, tem uma família aí de 10 pessoas, 15, soma todo mundo um tanto, e aí apadrinha uma criança. Funciona, está dando certo, graças a Deus. E para nós, 147 é muita coisa, é muita criança ainda. 147 que tu lembras, assim, o que está ali pelo meio? Casa de Barbie. Casa de Barbie. Casa da Barbie, bicicletas. Tem patinete, patins, é o que mais tem. É tanto que eles são os que estão mais ficando. Tá. E tem kit futebol também. Eles não estão pedindo só a bola de couro.
como já foi mais A atrás. chuteira, Agora eles né? querem Estão pedindo o a kit. chuteira, o meião. Tem uma turma, inclusive, que eu acho que eles se reuniram, assim, a gente Vamos montar vai, um time. vamos montar o time e vamos pedir isso ao Papai do Céu, porque uma turma só tem uns 7 lá. Mas tem a pontuação? Tem pontuação, tudo eles colocam. Carro Porque controle remoto, né? se tem, Também tem camisa, tem um aqueles pedindo... carrinho controle remoto. Carrinho de controle remoto, mas o que mais tem são esses que eu tô falando. Tem camisa de time, e eles tem um que Aquela pede lá a camisa camisa do Neymar. Do Neymar, do Hilal, né? Hilal. Tem uma que botou bem específica. Eu quero uma casa da Barbie. Essa é uma casa que tem piscina, que tem um guarda-roupa maior, outro menor. E aí ela botou mais embaixo, viu, Papai do Céu? É assim que eu quero a minha casa. Gente, tem muita coisa linda. Tem uns que estão pedindo lá reforma de bicicleta. Tem um rapaz, uma menina que está pedindo óculos, porque ela não está conseguindo enxergar. Olha só. Então tem tudo. Isso aí, gente. Então, nesse final de ano, deixa aí, como a gente estava falando aqui, deixa a sua vida transbordar para a vida de outras pessoas, sirva também, compartilhe um pouco daquilo que Deus tem abençoado a sua vida também com essas crianças, né? Que querem sonhar nesse final de ano aí com um presente do Papai do Céu. A gente está caminhando já para o nosso encerramento e aí eu queria pedir para vocês, né? Deixar para os nossos ouvintes, nossos seguidores, uma mensagem de impacto, que eles possam refletir aí nessa época de final de ano, não só na época de final de ano, né, mas sobre esse tema, sobre servir ao próximo. Qual é essa mensagem que vocês deixam aí para os nossos ouvintes? Eu posso dizer que se envolva no reino de Deus, né? Não deixe passar, mas enquanto estamos em vida e força, e participe, se envolva no reino de Deus, tenha várias oportunidades de cumprir o propósito de Deus, de fazer parte desse chamado. Então se envolva, não deixe passar em branco, mas esteja envolvido no propósito de Deus, no projeto de Deus. Glória a Deus. Esse é mais um episódio do seu podcast Level Up, sempre no oferecimento de Volare Tech, a sua loja de celulares, acessórios, toda a rede Apple, todos os produtos da Xiaomi, Logitech, JBL, lá no Instagram. Em todo o Brasil nós atendemos. Faça o seu pedido, entre em contato, que será um prazer a Volaritech servir a você e a sua família nessa época também de Natal. Mônica, Inaldo, que prazerzaço conhecer vocês. A gente vê que realmente o amor de Jesus transborda através de vocês. Louvado seja o Senhor, que possa fortalecer a obra de suas mãos, fortalecer os joelhos cansados, os pés cansados, e que Deus possa, de fato, levá-los ao próximo nível de fé e de compromisso com Ele. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. A gente ficou muito feliz de poder participar e de levar essa ideia adiante. E também dizer que, como você estava falando para o pessoal, gente, se envolva, independente do tempo, da idade que você tem, de tudo que você faz. Às vezes podem pensar assim, eles fazem parte de uma igreja grande, então tá fácil de fazer isso, sossegado. Não é bem assim, não. Nós começamos isso e estamos até hoje ainda trabalhando sempre no limite. E nós começamos isso através de um sonho. Eu realmente tive um sonho, onde eu recebia da mão da diretora a chave da escola dela. E ela dizia assim, muito obrigada por vocês terem vindo aqui. Eu espero que vocês voltem outras vezes. E aí nós descíamos a rua muito cansados, o dia inteiro no sonho, era o dia inteiro de trabalho e crianças jogando bola. Elas estavam jogando bola e tinha umas outras brincando com outras coisas. Então, desse sonho eu entendi que o Senhor estava falando, que era para a gente começar algo assim, só que a gente não tinha ideia de nada como fazer. Não fazia, o único mais próximo que nós tínhamos era a ideia dos correios ali. Mas assim, como fazer, como desenvolver. Então, nós começamos sem recurso nenhum, a não ser com incentivo. Então, você aí que está com tudo precisando para fazer, basta que você se envolva e diga, eu vou fazer. E nesse caso, pode ter certeza, Deus está totalmente envolvido naquilo que vai abençoar quem Ele criou. Então, muito obrigada por essa oportunidade incrível que vocês nos deram e espero que vocês cheguem não somente no Maranhão, mas assim, essa região inteira seja abraçada por essa visão e que do Maranhão saiam as melhores histórias para o Brasil, que assim seja em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, muito obrigado. Nós ficamos por aqui.
Mova-se. A ideia desse episódio é te fazer sair da onde você está e te levar ao próximo nível no serviço, no se doar ao próximo. Eu tenho certeza que se você chegou até aqui, você está já a meio caminho desse próximo nível. Que Deus te abençoe. Até o próximo Level Up. Valeu, pessoal. Curta esse vídeo, comenta e compartilha aí com seus amigos, sua família. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.